Vamos iniciar a nossa aula. Então é o seguinte, introduzir aqui o conceito de pessoa com deficiência, que é muito importante para a sua prova. No início, as pessoas com deficiência eram tratadas com discriminação total, deveriam ser segregadas da sociedade. Eu vou discriminar, tirar da sociedade. No tempo do nazismo, sofreram muito, até mesmo os índios. Eles tinham discriminação com a pessoa com deficiência. Muitas vezes estavam crianças que nasciam com alguma deformação. A segunda fase é uma fase do assistencialismo. Ainda continua segregando, mas eu vou garantir um certo assistencialismo. Eram vistos como coitadinhos. Então, a primeira parte era visto como doentes. A segunda parte, entre aspas, coitadinhos, eu preciso dar uma assistência, mas eu vou tirar da sociedade. Isso era muito frequente. As pessoas tinham um filho que tinha algum tipo de deficiência, deixava em casa. Dificilmente ele saía de casa. Já passamos agora para um terceiro panorama, que é o que encontramos atualmente, que é o quê? Que é o da igualdade de condições. Anote esse nome, igualdade de condições. Não tem mais essa de segregar, de discriminar a pessoa com deficiência. Agora eu tenho que garantir acessibilidade, tenho que garantir meios para que ela possa trabalhar, para que ela possa estudar. Então, na hora de resolver a questão na sua prova, que tiver lá, pessoa com deficiência não pode trabalhar, não pode estudar, opa, seja não. Porque a palavrinha da vez, lá na sua prova, vai ser o quê? Igualdade de condições. Essa é a palavrinha do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa é a palavrinha que você tem que ter em mente na hora de interpretar uma questão. Pessoa é cadeirante. Vai ficar em casa? Não, fica em casa. De forma alguma. Fica em casa, não. Eu tenho que garantir meios. O ônibus tem que ter acessibilidade do coletivo. As calçadas têm que ter rampas para que você possa trabalhar, possa estudar. Então, beleza? Então, essa é a palavrinha-chave aí da sua prova na hora de resolver questões. Igualdade de condições. Beleza. Feita essa introdução, vamos agora entrar realmente no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei 13.146 de 2015. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, olha a palavrinha que eu falei, em igualdade de condições o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, outra coisa, essa questão de pessoa portadora de deficiência, com necessidades especiais, já era. Excepcional, a SCC já cobrou isso. O nome PETO atualmente é pessoa com deficiência. Nada de pessoa portadora de deficiência, pessoa com necessidades especiais, não. De forma alguma. O nome é pessoa com deficiência. E o que é pessoa com deficiência? Pode ser cobrado na sua prova, está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. É aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo. Cuidado. A banca pode colocar médio prazo, curto prazo. Não. É um impedimento de longo prazo. De natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Outra pegadinha. A banca colocar impedimento apenas de natureza física ou mental. E não colocar intelectual ou sensorial. Então, muito cuidado. O qual é a interação com uma ou mais barreiras
nomezinho também importante que a gente vai já estudar, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Lidiane, assim, vai ser disponibilizado esse slide depois, e teve uma pessoa que perguntou também de questões. Vamos ter sim, questões aqui, é porque eu coloquei aqui a teoria e questões, misturando aí, para introduzir o assunto também, para não começar só com questões. Fazer aquela introdução para vocês conseguirem aí entender o assunto, né? Entender o fundamento do assunto. Então, beleza. Pessoa com deficiência, aquela que tem um impedimento de longo prazo. Cuidado, longo prazo, não vai cair em pegadinha. De natureza física, mental, intelectual e sensorial. O qual a interação com uma ou mais barreiras. O que é essas barreiras? É o que a gente vai estudar agora. Barreiras. O que é que vem ser essas barreiras? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. É bem o nome mesmo. É uma barreira que ela vai enfrentar. E existe alguns tipos. Barreiras urbanísticas, por exemplo. As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público de uso coletivo. Barreiras urbanísticas, um exemplo. Uma calçada que não tem uma rampa ou que não tem um piso tátil para a pessoa com deficiência. É uma barreira urbanística. Agora, cuidado. A FCC já cobrou 3 vezes isso. Confundir barreiras urbanísticas com barreiras arquitetônicas. Porque as barreiras arquitetônicas, está aqui no mapa mental, são as existentes nos edifícios públicos e privados. Então, para você compreender, barreira urbanística é a que eu tenho nas vias e espaços públicos. Como se fosse assim, urbanística é o que está do lado de fora. É a calçada, é um espaço público aberto. Já a barreira arquitetônica é o que está dentro. Por exemplo, a pessoa entra no órgão público e só tem escada, não tem uma rampa. Essa é uma barreira arquitetônica. Imagina um cadeirante. Ele quer ir lá fazer uma entrada lá no INSS, dar entrada em alguma coisa, na Caixa Econômica. Quando ele vai entrar lá no órgão, a calçada não tem uma rampa. Essa barreira é o quê? Urbanística. Beleza, ele consegue entrar na agência da Caixa. O atendimento com o gerente é no 2º andar. E não tem elevador, não tem rampa. Ele já está dentro do órgão público, né? Como ele já está dentro do órgão público, essa barreira já é arquitetônica. Então, muito cuidado com isso. A FCC, cobrou já demais e cobra muito a diferença de barreira urbanística para barreira arquitetônica. E aí as outras são bem mais fáceis, realmente só essas duas que causam um pouquinho de confusão. Barreira nos transportes. As existências nos sistemas e meios de transporte. Por exemplo, o transporte coletivo, que não tem lá o elevador para subir um cadeirante. Isso é uma barreira nos transportes. Barreira nas comunicações e na informação. Existente no sistema de comunicação e tecnologia da informação, que dificulta e impossibilite a expressão e recebimento de mensagens e de informações. Depois, as outras barreiras vão seguindo a lógica. Barreiras atitudinais. São atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência. É, por exemplo, a pessoa ficar apontando. Olha aquela pessoa ali, cadeirante. Olha aquela pessoa não tem um braço, não ficar mangando. Isso é uma barreira atitudinal. A pessoa pode ficar constrangida. Não vou naquele local não, porque toda vez que eu vou, aquela pessoa fica mangando de mim. Isso é uma barreira? É sim, barreira atitudinal. Barreira tecnológica, que dificulta ou impede o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Beleza? Visto isso, vamos agora resolver algumas questões. Primeira, de acordo com a legislação em vigor, qualquer atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagem de informações por intermédio de sistema de comunicação e tecnologia da informação se almoda ao conceito de. Então, vamos lá.
Já viu? Qualquer atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite. Já é uma barreira. A expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação e tecnologia da informação. Isso é o quê? É um desenho universal? Não. Porque desenho universal é o bonitinho, é o correto. Tecnologia impeditiva? Nada a ver. Ineficiência técnica? Muito menos. Acessibilidade também não. Letra C, barreira nas comunicações e na informação. Essa aqui é FCC mão beijada, né? Porque nem colocou outras barreiras aí para causar pegadinha. Mas poderia você marcar acessibilidade, alguma coisa, por exemplo. Então, vamos lá. Essa daqui ela já não deu de tão mão beijada, não. De acordo com os conceitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, é correto afirmar: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. É aqui correto, né? Longo prazo. De natureza física, mental ou sensorial, excluído os impedimentos de ordem intelectual. Lembra lá do mapa mental? Olha aqui. Natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então a letra A já está fora por quê? Excluir os impedimentos de ordem intelectual. Já era. Intelectual também entra. Então já está errado. Letra B. Acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. E aí? Letra B. Gabarito ou não? Deixa ela aqui quietinha. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, aquelas que dificultam ou impedem o acesso das pessoas com deficiência às tecnologias. De forma alguma. Tecnologia assistiva é aquelas que ajudam e não dificultam. Então já está errado o item C. Tecnologia assistiva não dificulta, ela ajuda o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Residências inclusivas são moradias com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivo individualizados, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. A letra D, ela pode ter causado confusão, né? Muita gente pode ter achado que ela era o gabarito. Porque fala, residência inclusiva, moradias. Aí fala, capaz de proporcionar e tal, tudo bonitinho. E aí você, não, realmente tá com cara de gabarito. Mas não, cuidado com a banca de vocês. Ela gosta de trocar conceitos. Ela gosta de pegadinha. Apesar de falar de residência, de moradia, mas esse conceito não é o conceito de residência inclusiva. E é o conceito na tela aí para vocês de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Que é diferente do conceito de residências inclusivas. Olha aqui ó, o conceito aí do lado esquerdo. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Isso não é tal e qual como está lá no item D. Já residências inclusivas é a unidade de oferta do serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizada em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas e por aí vai. O bizuzinho, a dica, para marcar na hora da prova. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, né? Opa, começa com moradia aqui. Residências inclusivas, né? Opa, áreas residenciais aqui. Então pronto. Já matou. Com esse bizu, matava ali? Matava. Por quê? Quando ele falava, residências inclusivas são moradias. Não. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Então o bizu já matava aqui. Tá errado. Letra E. Quem foi que marcou letra E? Marcou, caiu na pegadinha da banca FCC. Barreiras arquitetônicas são aquelas existentes nas vias e espaços públicos, privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Isso é barreira arquitetônica?
Não. É barreira urbanística. Tem uma dicasinha, professor? Tem um bizu para me diferenciar porque a banca cobra muito? Cobra. Só na aula de hoje a gente vai visualizar 2 vezes. Só na aula de hoje. Você lembra o seguinte. Urbanística. Lembra de quê? De urbano. Então você lembra ali do espaço urbano, do que está fora. Arquitetônico. Você lembra de arquiteto. Você vai chamar um arquiteto para fazer lá a sua casa. Barreiras arquitetônicas são aquelas existentes nas vias e espaços públicos. Opa, não. Barreira que está nas vias é o que está fora, no urbano. Barreiras urbanísticas e não arquitetônicas. E por isso, o gabarito realmente é o item B de bola. Acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Vamos agora revisar um atendente pessoal, acompanhante e profissional de apoio escolar. O acompanhante a gente já viu, é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Mas o que é esse atendente pessoal? É uma pessoa, membro ou não da família, cuidado, pode ser membro da família, pode ser um primo, um irmão, pode. Então, é membro ou não da família, com ou sem remuneração. Não é necessário ser remunerado, é com ou sem remuneração. E ele faz o quê? Assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa que no exercício de suas atividades diárias. Então, o acompanhante, ele acompanha. Simples. Vai lá, acompanhou, fez aquilo outro. Pronto. O atendente pessoal, ele assiste ou presta cuidados diários. Então, você tem tem uma pessoa com deficiência e tem um rapaz só para levar ele para o banco. Aquele rapaz é o acompanhante. E eu tenho uma pessoa ali para cuidar dele, para dar banho, para dar comida. Essa pessoa é o atendente pessoal. Agora, cuidado com uma coisa. Excluir as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Eu tenho uma enfermeira, fisioterapeuta, que está lá cuidando da pessoa com deficiência. Ele é um atendente pessoal? Não. A lei foi bem clara. Excluída as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Ela é enfermeira, é fisioterapeuta, é médica. O atendente pessoal é para necessidades básicas ali da pessoa com deficiência. E outro termo que pode ser cobrado em prova aí é o profissional de apoio escolar. É uma pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência. Então não é qualquer pessoa, né? É do estudante com deficiência. Por isso o nome, profissional de apoio escolar. Atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária em todos os níveis e modalidades de ensino, instituições públicas e privadas. Aqui a mesma forma, né? Excluída as técnicas ou com procedimentos identificados com profissões legalmente regulamentadas. Beleza? Terceira questão aí, vamos ver. Considere. Vamos logo ver aqui o que ele quer, né? Só botou considere. Considere o que, doutor? Me diga o que você quer que eu considere. É interessante que você também faça isso, para ganhar tempo. Porque a banca chegou, considere. Sim, considere o quê? Aí você vai lá embaixo, no que concerne as características do atendente pessoal. Aí, opa, agora sim. Agora você já volta para o item 1 procurando características do atendente pessoal. Você já ganha tempo com isso daqui. Então vamos lá. Não pode ser membro da família do portador de deficiência. Esse termo aqui nem deveria estar aqui, né?
portador de deficiência, mas tudo bem. Não pode ser membro da família do portador de deficiência. Tá o quê? Tá errado. O atendente pessoal pode sim, ó, pessoa membro ou não da família. Trabalha com ou sem remuneração? Sim. O atendente pessoal ou sem remuneração. Dentre suas atribuições, encontram-se as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente regulamentadas. Tá o quê? Tá errado. Tá excluído isso daqui. E assiste ou presta cuidados básicos e essenciais da pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias. Tá corretíssimo aqui. Então, 2 e 4, gabarito, item E. E como eu falei no início da aula, não é apenas o conteúdo, mas sim também técnicas para você resolverem questões da banca FCC, que é uma banca um pouco maldosa, às vezes. Nem sempre, mas quase sempre, se é que vocês me entendem. Então, uma questão dessa, por exemplo, botou, considere. Você desce logo e vê o que ela está querendo. Já viu logo, atendente pessoal? Ah, sim. Aí você já puxa na sua cabeça as regrinhas, puxa logo esse mapa mental aqui na sua cabeça e pronto. Já vai resolver, já ganha tempo. Facilita. Então, beleza. Shirley, vou compartilhar sim. No final da aula eu vou postar aqui nas nuvens, vou compartilhar os slides. Muitos dos mapas mentais estão lá no Instagram. Então, vamos falar agora do atendimento prioritário. Já pegando o gancho aí, introduzindo também dessa questão do acompanhante e do atendente pessoal. Então, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em qualquer circunstância, atendimento, disponibilização de recursos, de pontos de parada, acesso a informações, disponibilização de recursos de comunicações acessíveis, cumprimento de restituição de imposto de renda, tramitação processual e procedimento judiciário administrativo em que for parte ou interessado em todos os atos de diligência. Então, muita coisa aqui você já até sabia. Pessoa com deficiência tem atendimento prioritário e proteção de socorro em qualquer circunstância. Isso aí todo mundo sabia, tranquilo. O que pode ser cobrado na sua prova, e ser a grande pegadinha, é aqui, ó, esses dois aqui. Por dois motivos. Primeiro, talvez você não sabia que restituição de imposto de renda, a pessoa com deficiência tem um atendimento prioritário. Tramitação processual. Ah, professor, isso aí eu sabia. Sim, você pode até saber. Mas tem uma coisinha aqui que pode ser pegadinha. Porque a lei falou assim, ó, tramitação processual e procedimento judiciário administrativo em que for parte ou interessada. Se a pessoa com deficiência for o advogado ou advogada, vai ter prioridade? Não. Porque a lei fala em que ela for parte ou interessada no processo. É que vai existir essa tramitação processual. Então, muito cuidado com isso. E o outro cuidado que eu quero que vocês tenham é aí, quanto a isso aqui. Esses direitos que eu falei lá acima são extensíveis ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quando recebimento de restituição de imposto de renda, tramitação processual. Então, o que é isso, professor? Esses direitos aqui, de prioridade para atendimento e socorro, disponibilização de pontos e paradas, são assegurados à pessoa com deficiência e ao acompanhante ou atendente pessoal. Isso aqui aconteceu comigo, na prática. Antes mesmo de ministrar aula sobre isso. Era bem novinho na época. E eu fui com meu avô fazer exames de sangue. E meu avô ia fazer os exames e eu também. Aí quando nós chegamos lá, uma fila danada, aí entregamos lá a ficha, e a moça chamou meu avô.
e logo após me chamou. E eu estranhei. Eu sou, gente, eu não sou prioridade. Por que foi que me chamou? Mas achei bom, né? Uma fila danada dessa. E fui. Quando eu saí, eu fiquei estranhando, né? Eu nem olhei para a cara do povo. Estavam vários idosos, pessoas ali. Eu disse, Deus me livre, vão me dar um tiro aqui. Eu disse, oxe, menino aí, andou na minha frente. Aí eu saí com meu avô, quando chegou lá no carro, eu disse, pai, por que é que me chamaram? Isso não era nem prioridade. Chamaram o vovô, depois me chamaram. Aí ele também nem sabia, na época a lei nem existia, mas ele respondeu correto. Ele disse, porque se não te chamasse, qual a vantagem do teu avô ser prioridade? Porque ele ia fazer o exame, ia continuar no hospital te esperando, que tu também ia fazer. Então, naquele momento, eu estava sendo acompanhante do meu avô. Então, tanto ele como eu tinha que ter um atendimento prioritário. Porque qual a vantagem do atendimento prioritário? É a pessoa estar lá, com deficiência. No caso, esse atendimento prioritário é por conta que ele era idoso, mas eu estou fazendo aqui a analogia. Adiantava alguma coisa ele fazer o exame dele, depois ficar lá sentado me esperando? Não. Então, por isso que chamou ele, chamou eu. Eu estava acompanhando ele. Beleza? Então, cuidado com isso. Mas existe dois momentos em que não vai passar para o acompanhante. Quando? Recebimento de restituição de imposto de renda. É só a pessoa com deficiência que possui. O acompanhante ou atendente não possui. E a tramitação processual e procedimentos judiciais administrativos que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Beleza? Essa você já cobrou? Já sim, porque ela ama isso. Ela ama essas pegadinhas, essas coisinhas que estão nas entrelinhas da lei. Aí, ó, 2017. Para responder a questão, considera a Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os direitos relacionados ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência são extensíveis ao acompanhante da pessoa com deficiência ou seu atendente pessoal, exceto, dentre outra hipótese, quanto proteção e socorro? Não. Que vale para a pessoa com deficiência, vale para o acompanhante ou atendente. Atendimento em todas as instituições de serviço de atendimento ao público? Não. Letra C, recebimento de restituição de imposto de renda. Aí já foi falado, letra C, o nosso gabarito. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e desembarque? Sim. E acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessível? Também é garantido. Então, quarta questão, item C, muito importante aí, essa questão da banca FCC. Isso aqui a gente já viu, né? Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência e residência inclusiva. Vamos agora resolver outra questãozinha aí. Quinta questão. As disposições gerais da Lei 13.146 de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece que... Quero ver o gabarito responder. Vamos lá. Letra A, letra B, letra C. Olha a letra C de novo aí, né? Barreira urbanística e arquitetônica. Letra D, letra E. Qual é o gabarito? Vamos lá, pode chutar, não tenha vergonha não. O momento de errar é aqui mesmo. Pronto. Apareceu um aí, letra D. Vamos lá, vamos. Sem medo mesmo, pode chutar. Que você, não, eu acho que é isso. Pronto, joga. Não tem problema nenhum. É interessante que vocês realmente façam isso. Então tá aí, B, B, B. Então tá no B e no D. Beleza. Vamos lá. Agora que vocês já resolveram aí, vamos agora entender aqui a questão. A avaliação da deficiência obrigatoriamente será biopsicossocial e será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Banca FCC aqui
fez uma maldade. Por quê? Porque a avaliação da eficiência, quando necessária, será biopsicossocial, não o mapa mental. A avaliação da eficiência será biopsicossocial, quando necessária. Essa avaliação não é obrigatória, é só quando necessária. Vai ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E vai considerar o quê? Os impedimentos das funções nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. E o poder executivo, cuidado, a banca pode trocar por poder legislativo, poder judiciário. Então eu coloquei a imagenzinha aqui, ó, de uma pessoa aí com a faixa presidencial, para ser lembrado, presidente, poder executivo. O poder executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Então tá aí, letra A já está errado. Letra B. Qualquer entrave que limite ou impeça o exercício de direitos como acessibilidade e liberdade de movimento são denominados barreiras. Letra B deixa aí, né? Muita gente está dizendo que é um gabarito. Letra C. Essa daqui, acredito que ninguém errou, né? Pode ter errado antes, mas agora não. Por quê? Barreira urbanística, lembra do espaço urbano. São os entraves existentes nos edifícios públicos e privados. Não, é o quê? Barreiras arquitetônicas. São as existentes nos edifícios públicos e privados. Muito bem aí, ó. Agora vocês já estão fera, não vão errar mais isso. Está vendo como a banca de fazer esse trocadilho, essa diferença. Vou pular a letra D. Vamos lá para a letra E. Pessoas com criança de colo não estão incluídas no conceito de pessoa com mobilidade reduzida. Está errado. Estão sim incluídas. A gente vai já ver o conceito aí de pessoa com mobilidade reduzida. Acessibilidade é um conceito ligado a produtos, equipamentos, dispositivos e outros que objetivem qualidade de vida e inclusão social. Aqui é pegadinha grande. Esse conceito não é de acessibilidade. Esse conceito é de tecnologia assistiva. Porque acessibilidade é o que eu vou fazer. São mudanças que eu vou fazer para tornar acessível. Ela fala assim, produtos, equipamentos, tem a ver com a tecnologia assistiva e não acessibilidade. Esse não é o conceito de acessibilidade que o Estatuto estabelece. Então, cuidado com isso. Esse conceito é o de tecnologia assistiva. Portanto, gabarito item B. Então, muito bem aí, vocês que resolveram. Não erram mais essa questão na hora da prova. Sexta questão. Para responder a questão, considere a Lei nº 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência. A avaliação da deficiência, quando necessária, vamos lá, acabamos de ver o mapa mental. Não vai considerar fatores socioambientais? Vai sim, né? A gente viu que vai sim considerar. Terá instrumentos criados pelo poder legislativo. Olha a banca FCC, olha a pegadinha dela. Quero pegar vocês. Itageane. Itageane, eu conheço esse nome. Minha aluna do presencial. Tá de graça por conta deste mapa mental aqui. Se não fosse mapa mental, ia causar uma confusãozinha aí. Mas muito bem. Terá seus instrumentos criados pelo poder legislativo. Opa, executivo. Não considerar fatores pessoais. Vai considerar sim. Será excepcionalmente realizada por equipe multidisciplinar. Aqui, ó. Realizada por equipe multidisciplinar. Não excepcionalmente. E será biopsicossocial? Sim. Letra E. De graça aí para vocês. Estão vendo como a questão não é difícil. Apenas você tem que ter uma noção do conhecimento. Ver direitinho para não cair em pegadinhas da banca.
E a banca FCC costuma seguir ali uma sequência. Pode mudar, professor? Pode. As bancas, a gente vem, explica. É por isso que numa aula dessa, a gente não pode apenas seguir a tendência da banca. A gente tem que explicar algo a mais. Que vai que ela muda. O que ela já tem o costume de cobrar. Aí, nesse caso, você já... Opa! E outra coisa. Você precisa, na hora de resolver questão de concurso público, ter interpretação, conhecimento e jogo de cintura. Essas três coisas. Você precisa ter o conhecimento, precisa estudar e ter a teoria. Precisa saber interpretar, ver o que a questão está pedindo. Interpretação de texto. E jogo de cintura. O que é o jogo de cintura? Você está lá na prova. Questão louca da FCC. Deu a louca aí na FCC. Você vai ter que ter o jogo de cintura para resolver aquela questão. Você não vai poder deixar em branco. Não vai chutar a tua A, B. Não. Analisa, não. Vamos interpretar aqui. Isso aqui não. Tá com cara de FCC não. Não, isso aqui também não. E chuta consciente ali. Pode até acertar. Então, beleza? Vamos seguindo aqui. Agora, falar de pessoa com mobilidade reduzida. E eu trouxe aqui o conceito de acessibilidade. Que muita gente marcou o item B. Lá naquela questão. E o conceito de acessibilidade é isso aqui, ó. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança, autonomia de espaço, mobiliário, de equipamentos urbanos e por aí vai. Quando fala de produtos, equipamentos, é tecnologia assistiva. Então, vamos lá. Já não erra mais, né, Maiara? Vamos lá, seguindo aí. Pessoa com mobilidade reduzida. Primeira coisa, não é pessoa com deficiência. Não confunda isso. Pessoa com mobilidade reduzida não é pessoa com deficiência. O próprio nome já diz. Ele apenas tem a mobilidade reduzida. Aquele que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora, da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e, nossa senhora, o obeso também. Será que eu já posso me considerar uma pessoa com mobilidade reduzida? Pensando nisso, irei solicitar alguns atendimentos prioritários. Olha a vantagem. Então, na hora da prova, não é pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida. Em alguns momentos, os direitos, o atendimento vai ser estendido tanto à pessoa com deficiência como a com mobilidade reduzida. Beleza? Agora vamos estudar aí a deficiência. A banca FCC está gostando muito disso, viu? Esse ano 2018. Beber uma aguinha aqui que eu estou numa gripe danada, estou até meio fanho aí. Não sei nem como é que está saindo minha voz aí para vocês. Aqui está parecendo voz de menino pequeno. Na gripe danada e fiquei de repouso para poder dar essa aula. Tá tudo ok aqui, porque ontem eu dei 35 espirros por segundo. Mas como é que eu vou dar aula amanhã só espirrando? Mas graças a Deus que deu certo. Então vamos lá. Capacidade da pessoa com deficiência lá no direito civil. Atento a isso daqui. A FCC está cobrando nesse ano 2018, pode estar lá na sua prova. Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, era estabelecido lá no Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Aí estava lá. Os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram necessário discernimento para esses atos. Eram considerados absolutamente incapazes. As pessoas com deficiência não podia casar, não fazer nada, nenhum ato da vida civil. E ainda tinha lá, relativamente, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, até aqui, ó, Lei 13.146, foi revogado isso.
Não existe mais essa questão de absolutamente incapaz, relativamente incapaz. Não, foi revogado. Hoje, a pessoa com deficiência tem plena capacidade civil. Ela pode casar, ela pode união estável. Não tem mais essa. Então tá aqui, ó, trago para vocês. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, sendo vedada a esterilização compulsória que existia antigamente, hoje não pode mais, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando. Então tem um casal lá, os dois são pessoas com deficiência, ou apenas um. Pode adotar uma criança? Pode, tranquilamente. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informação adequada sobre a reprodução e planejamento familiar. Muito importante isso daqui. Deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa com deficiência. Por quê? Porque antigamente eles eram considerados absolutamente incapazes, mas isso foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ó, FCC 2018. Questão quentinha saindo do forno para vocês aí. Então, cuidado, tendências banca aí. Considera assertiva abaixo à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos lá. As pessoas que, em razão de enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, deixaram de ser absolutamente incapazes. Tá ok? Corretíssimo. Eles deixaram de ser absolutamente incapazes. A decisão apoiada é imposta à pessoa com deficiência que se enquadra nas hipóteses de incapacidade relativa. Não, nada de sem, não, é imposto ali para você, você vai ter que não. Viu isso aqui já tá errado. O que foi que a gente viu? A igualdade de condições. Pessoa com deficiência, ela tem plena capacidade. Nada de eu impor nada para ela não. Aqui já tá errado. O tratamento da pessoa com deficiência mental é válido, sim. Pessoa com deficiência mental, ela tem plena capacidade civil. Pode casar? Pode. O casamento é válido? Sim. Esse item 4 aqui também é um item que mudou. Foi revogado lá do Código Civil. A ignorância anterior ao casamento de doença mental grave, que por sua natureza torna insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado, acarreta a anulabilidade do casamento. Isso existia. Era possível? Era. Atualmente é possível? Não. O que é isso, professor? Então, imagina o seguinte, duas pessoas se casavam lá, né? E aí, depois do casamento, um dos cônjuges percebia que o outro tinha uma doença mental. Aí ele ia lá e pedia anulação do casamento. E o casamento era anulado, realmente, por conta disso. Nossa, eu não sabia, olha aqui, a ignorância, eu não sabia que essa pessoa tinha uma doença mental grave. Casei com ela, sei que era anular o casamento. Antes era possível. Hoje é possível? Nananina não. Casou, já era. Então, atualmente isso aqui não é mais possível. Não é mais possível anular o casamento porque eu descobri que a pessoa é uma pessoa com deficiência mental, de forma alguma. Beleza? O nosso gabarito 1 e 3, letra B de bola. Muito cuidado com isso aí. Outra questãozinha, ó, 2018, PANC FCC. Quem garante que quando a FCC estava fazendo essas questões, ela não fez a de vocês? E o cabo seguiu lá a mesma sequência, ó. Direito civil, que com pessoa com deficiência. Vou cobrar capacidade. Aí ele fez logo um bocado de questões e separou. Essa aqui vai para tal lugar, TRT da sexta região. Então, cuidado.
De acordo com previsão expressa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Sim, para. Aí vamos lá. Casar-se e constituir união estável para exercer o direito de adoção. Conservar sua fertilidade para otorgar a procuração. Exercer a adoção ou para otorgar a procuração. Casar-se e constituir-se união estável para firmar contrato. Exercer seu direito reprodutivo para dispor de testamento. Nessa questão, tem um xizinho aí da banca FCC e de diversas outras bancas, não apenas dela. Por quê? Professor, a pessoa com deficiência pode otorgar a procuração, firmar um contrato? Pode. Na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, não tem nada proibindo, não. Ela não é mais absolutamente incapaz, ela é capaz para usar-se da vida civil. Ela pode casar, ela pode firmar um contrato, ela pode passar uma procuração. Então, professor, essa questão aí está sem gabarito. Está tudo correto aí. Não. Vamos voltar lá para o enunciado. De acordo com previsão expressa do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele está pedindo que está expresso lá na lei, lá no Estatuto. Procuração não está lá, firmar contrato não está lá, testamento não está lá. O que está lá é o que está nesse mapa aqui. Casar e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer direito à família e conveniência familiar e comunitária, e exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução e planejamento familiar. Então, aqui está correto, mas tem que analisar o que o enunciado está pedindo. O enunciado está pedindo previsão expressa no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que está expresso lá é isso aqui: casar e constituir união estável e exercer o direito de adoção. Muito cuidado, eu trouxe a questão justamente por isso, para tratar desses dois assuntos aí, da forma como a banca FCC pode causar uma pegadinha para vocês. Agora, lembra que no início da aula eu falei que teria como resolver a questão sem ao menos saber o conteúdo? Era essa questão que eu estava me referindo. Porque é o seguinte, vamos analisar a lógica aí. Chegou uma questão dessa, que foi o conhecimento, o jogo de cintura e interpretação de texto. Interpretação de texto era para interpretar aqui, que ele estava pedindo previsão expressa do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O conhecimento é você conhecer o mapa mental aqui e conhecer o texto da lei. E o jogo de cintura? Doutor, é o seguinte: conservar sua fertilidade e adoção. O primeiro aqui estava correto, né? Todos os primeiros aqui estavam corretos. O que estava errado era o segundo aqui. Outorgar a procuração. Se o primeiro aqui estava correto, você sabia, você tinha conhecimento que o primeiro estava correto, o dois estava errado, porque se fosse correto, teria dois gabaritos. Então já está errado. Firmar contrato e dispor em testamento. Então, aqui está falando também basicamente quase da mesma coisa. Já está errado. Você seguir a mesma linha, ó. Aqui ele está falando casar e exercer direito de adoção. Está bem parecido, né? Casar e adotar. Pronto, é o gabarito. Aqui ele já fala de procuração, de contrato, de testamento. Então daria para fazer essa interpretaçãozinha e acertar a questão na hora da prova. Vocês estão um pouco calados aí. Ah, é porque ó, estava tudo aqui e eu não estava vendo nada. Olha aí. É porque estava baixando aqui. Agora que eu estou vendo, eu estava estranhando. Vocês não estavam falando nada. Foi isso que eu pensei. Muito bem, Mayara. Ah, tá certo. Eu que não estava vendo o chat aqui, não estava aparecendo nada. É porque ele não estava baixando. Vai até que horas? Lia. Lia, são 14 questões. Estamos na oitava. Então, acho que mais ou menos uns 20 minutos
a gente termina meia hora, a gente está terminando, porque são 14 questões. Agora, esse quadrozinho aqui tem que memorizar. Esse aqui já era. Vai ter que memorizar sim. Tá aí, depois vocês pegam esse material, imprime, cola aí no quadro de vocês, porque a FCC gosta disso daqui. Separei, quando fala de número, percentual, tá aqui, da banca FCC cobra. Tem várias questões aí que a gente vai resolver através desse quadro aqui. Porque às vezes ela trata de um percentual lá no artigo 2º e trata de outro lá no artigo 130, 70, fica tudo misturado. Então eu separei todos os percentuaizinhos aqui para vocês, tá aí bonitinho, para acertar a questão na hora da prova. Ana Cássia, eu vou disponibilizar. No final da aula eu vou postar lá no WhatsApp. Quem não tiver, eu vou postar aqui também. Eu vou postar na nuvem, lá no Google Drive, e posto aqui no chat, aí, igual eu fiz com o material de questões. Não vou fazer agora, porque quando eu fui fazer o de questões, travou um pouco. Então, por isso que eu vou deixar para o final da aula. Porque se travar, já acabou a aula mesmo. Então, aí, beleza. E quem está lá no grupo do WhatsApp pode pegar por lá. Cristine, eu não sei como é que está essa participação do grupo. Não sei como foi. Depois você entra em contato aí com o curso para saber. Eu não sei se sou administrador de lá, não sei também. Muita gente está entrando através do link de convite. Não sei como é que está funcionando. Então, bora lá. Aqui não é 1%, é apenas 1 mesmo. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos de sua frota. Então, locadora de veículo, a cada 20 veículos, um veículo tem que ser adaptado para a pessoa com deficiência. Então, já foi o primeiro númerozinho guardado aí. Locadora de veículo, a cada... Vamos supor, a locadora tem 40 veículos. Quantos veículos tem que ser adaptados? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Locadora com 40 veículos. Muito bem. 2. Porque a cada 20 tem que ter um. Então, se tem 40, tem que ter 2 veículos adaptados. Beleza. Outro momento que tem teatros, cinemas, conferências similares devem garantir a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardar o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário. Então, teatro, cinema ou similares devem garantir a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Resguardar o direito de se acomodar proximamente ali ao grupo familiar e comunitário. Então, lembra aí. Locadora de veículo, teatro, cinema, lembra do umzinho aqui. 2%. Quando é que a lei se refere a 2%? Estacionamento. Em todas as áreas de estacionamento aberta ao público de uso público ou privado, a banca pode falar, somente de uso público. Não, de uso público ou privado, de uso coletivo. E em vias públicas, deve-se reservar 2% do total, garantido no mínimo uma vaga, devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Então, tem o estacionamento. Deve reservar 2% do total de vagas para lá pessoas com deficiência. Se não der para tirar os 2%, no mínimo uma. Beleza? Mas o percentual é 2%. Então, lá as vagas, 2% das vagas tem que ser para pessoa com deficiência. Se não der para tirar os 2%, aí reserva no mínimo 1. 3%. 3% é nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos,
A pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridades na aquisição de imóvel para moradia própria. Observado o seguinte: reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência. Aqui é, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional. No mínimo 3% das unidades das casas deve ser reservada a pessoa com deficiência. Agora, aqui tem umas regrinhas que eu quero que você anote. Então, lembra, percentual, 3%, programas habitacionais. Primeiro, é para moradia própria da pessoa com deficiência. Não é para ela comprar e vender, ou alugar, ou dar para um primo, não. É para a moradia dela. Ela mesma que vai morar lá. Só pode ser garantido uma vez lá o direito. Esse negócio, eu comprei uma vez, vou comprar de novo, comprar. Não, que aí vai virar um comércio. Só ganhando casa, comprando e vendendo. Então, beleza. Anota isso daí. No mínimo 3% das vagas. 5%. Quando é que trata de 5%? Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de pelo menos 5% de servidores e funcionários terceirizados capacitados para o uso e interpretação da Libras. Isso aqui está um pouco utópico. Ainda não está em vigor assim, não. Mas na prova vai cair a teoria, né? Então, cada órgão do Poder Judiciário deve dispor de pelo menos 5% de servidores e funcionários terceirizados capacitados para o uso da Libras. Agora, 10%. Então, dá para você em casa imprimir esse material, ou até mesmo fazer o seu aí, tanto faz, e fazendo associações. Por exemplo, 2% é apenas um caso, estacionamento. Aí você vai, 2 estacionamento. 3 é programa habitacional, caso. 5 é órgão do Poder Judiciário. 1 está lá, o teatro é locadora de veículo. Agora, 10, existe 3 hipóteses. Vamos estudar elas aqui. As frotas de empresa de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Aqui é locadora de veículo, né? Locadora de veículo é 1 a cada 20. Táxi é 10% de seus veículos devem ser acessíveis à pessoa com deficiência. Tem uma regrinha aqui para o táxi, já que eu explico ela. Os estabelecimentos já existentes, hotéis, pousadas e similares, deverão disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantido no mínimo uma unidade. Então, hotéis tem que ter 10% ali reservado para pessoa com deficiência, com acessibilidade. Não deu para tirar os 10%? Não tem que ter pelo menos um. Centros e lan house devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com recurso de acessibilidade para pessoa com deficiência visual. Será assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado do percentual for inferior a 1. Quer um macetezinho, uma dica? Saber as hipóteses de 10%? Imagina no turista. O turista chegou lá na cidade, lá em Pernambuco, lá no Recife, em Olinda, para fazer a prova. Aí ele chegou, chamou o quê? Chamou um táxi. No táxi, levou ele para onde? O hotel. Chegou no hotel e esqueceu de imprimir o cartão de prova. Ele vai aonde? Vai na lan house. Acabou, fechou. 10%. 10% do garçom. Então pronto. É difícil? É um pouco complicado. Mas tem técnicas de memorizar? Tem. Tenho certeza que você já está lembrando. 2, estacionamento. 3, programa habitacional. 5, Poder Judiciário. 1, tem lá a frota de veículos e os teatros e cinemas. E os 10%, que são 3 hipóteses. Só lembrar. A pessoa chegou, se cair na prova, você vai lembrar. Você chegando, pegando um táxi, indo no hotel, indo para uma house, você faz a associação e fecha lá nos 10%. 10%. Professor, a banca cobra isso daqui? Cobra. Eu não fiz esse quadro aqui à toa, não. Fiz porque realmente a banca cobra. E para você memorizar isso aqui na lei é muito complicado. Porque como eu falei, lá não é bonitinho assim, não.
Um está lá no artigo 1º, o outro está lá no artigo 130, o outro no 70, no 80, e por aí vai. E tem que colocar tudo no mesmo quadro. Esse 5% aqui mesmo nem está no estatuto, está na resolução 230 do CNJ. Então, cuidado com isso daí. Vamos agora resolver as questões. Agora vai ficar bem fácil aí. Cíntia é pessoa com deficiência e pretende inscrever-se no programa público habitacional. Você lembrou do quadro? Habitação é o quê? 3%. Já mata a letra A, já mata a letra C, já mata a letra D, já mata a letra E, já matou, foi tudo. Acabou. Pronto. Uma questão difícil, mas que você, acabou, matou. Então, fez a associação, você imprimiu o quadro e estudou. Então, mas vamos lá, vamos resolver a questão. Visando a obtenção de apartamento para residir com sua filha, Camila, de 20 anos de idade, de acordo com a lei, deve reservar no mínimo 5%? Não. O percentual não é 5%, é 3%. Deve reservar no mínimo 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência, sendo que sim terá direito a essa prioridade reconhecida apenas uma vez. Foi o que eu pedi para vocês anotarem aí. Não possui obrigatoriedade? Possui sim. Deve reservar no mínimo 5, no mínimo 7? Não. Matou a questão, já era. Fica fácil resolver questões assim. 10ª questão. E aí? Essa daí eu quero que vocês resolvam. Porque a gente já explicou. Os programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel. A proposta nos termos da Lei 13.146. E aí? Qual é o gabarito? Letra A, letra B, letra C, D ou letra E? Muito bem. Todo mundo marcando letra C. Aí, e acertando a questão. Mas vamos lá. Para quem ficou na dúvida aí. Na letra A. O direito à prioridade a que se refere enunciado será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas 2 vezes. Não, apenas uma vez. É para virar comércio não. É para ela ter a casinha dela lá e pronto. Deve ser reservado no mínimo 5. Não, ela sabe que é 3. Falou em habitação, é 3%. O imóvel deve ser para moradia própria. Sim, foi o que eu pedi para vocês anotarem aí. Letra D. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas, as unidades não utilizadas não serão disponibilizadas às demais pessoas, devendo aguardar-se que em algum momento sobrevenha a pessoa com deficiência interessada. Alguém deve ter ficado com dor nesse entender. Mas não. Se não tem pessoa com deficiência interessada, eu posso vender a outra pessoa. Tranquilo. Eu tenho que garantir lá os 3%. Isso aí eu tenho que garantir. Mas se não aparecer ninguém, não, aí eu posso disponibilizar para outras pessoas. Então, está errado o item D. O item E está errado por conta do percentual. Não é no mínimo 2%, é no mínimo 3%. 11ª. A empresa ABC é locadora de veículos e possui inúmeros veículos para atender os estados do Brasil. Nos termos da Lei 13.146 de 2015, essa empresa é obrigada a oferecer. Então, você já sabia. Locadora de veículos. Então, ó, já matar a letra B, C e D. Porque a lei só falou de um. Aí, vamos lá. Letra A. Um veículo adaptado para uso da pessoa com deficiência a cada conjunto de 30? Não. Gabarito, letra E. Todo mundo acertando aí. Ó, é bonito aí, é um bocado de E aí. Um veículo adaptado para uso da pessoa com deficiência a cada conjunto de 20
veículos. Imagina aí o seu concorrente, sem conhecer esse quadrinho aqui. Ele fica louco com a questão dessa. Você também, talvez, quando for resolver as questões aí antes de conhecer, talvez ficou, e aí? É 1 a cada 30? É 1 a cada 20? São 2? São 3? Essa questão aqui, o percentual é 5? É 2% aqui? Então, algum de vocês não ficou com essa dúvida? Ficou, diga aí, fiquei, professor, agora eu não erro mais. Porque uma questão dessa é considerada difícil. Mas aí, utilizando aí essas dicas, essas coisas, pronto, mata a questão. Aqui era bem mais fácil. Você já matou aqui letra B, C e D. Ficou só em 2. Economizou tempo demais aí. Então, 12ª. Nos termos da Lei 13.146, as frotas de empresas de táxi devem reservar um percentual de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência, igual a. Para o táxi, eu tenho uma dicasinha mais do que especial, dicasinha exclusiva aqui, que eu criei para isso. Táxi, você lembra de 10 em inglês. Como é 10 em inglês? É 10. Se a pronúncia não ficou correta, me desculpe. Não sei esse negócio de inglês. E aí pronto. Você faz a associação aqui. T. Tax. É 10. E inglês. E 10 em inglês quer dizer o quê? 10 em inglês quer dizer 10. Se quer dizer 10, é 10% aqui no item B. Prontinho. Acabou. Já era mesmo. Bem facinho resolver uma questão dessa. 13ª. A última aí de percentual. Não vai ter mais negócio de percentual. Mas estão vendo como é cobrado? Foi o quê? Foi a 9, 10, 11, 12, 13ª. 4 questões. Tá vendo aí que a banca FCC cobra demais. Conforme preceitua a Lei 13.146, hotéis, pousadas e similares já existentes deverão disponibilizar pelo menos. Aqui você lembra da dica, né? A pessoa chega, pega um táxi, vai para onde? Vai para um hotel. Lá no hotel ela vai para uma house. O táxi, você já lembra do termo, é 10. Então, táxi é 10. Hotel é 10. Lan house é 10. Pronto. A pessoa chega, pega um táxi, vai para o hotel. Lá no hotel não tem internet. Se ela não tem internet, ela vai para uma house. Acabou. Então, aqui, ó, letra A, letra B, letra E, ia para o espaço. Você nem olhar para elas. Ficaria aqui entre o item C e D. E aí, 10% seu dormitório acessível, garantido no mínimo uma unidade acessível. Letra D, 2 unidades, não. Então, gabarito aí, item C, da 13ª questão. Então, vamos lá. Vamos para a 10ª. Aí tá, Jeane. O deficiente tem direito a vale morte já que ele é isento. Jeane, isso aí vai depender do estatuto. Por exemplo, no Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí, não tem esse direito. E esse direito também vai seguir em diversos estatutos, porque é o seguinte, o Vale Transporte, ele é uma verba estatória. Eu vou indenizar a pessoa. Mas se a pessoa já tem isenção, não tem por que eu indenizar, não tem por que eu pagar aquela verba.
Então, a pessoa para trabalhar, ela precisa pegar um transporte coletivo. Paga lá a tarifa do transporte coletivo para ir e voltar para o serviço. Por conta disso, ela vai ser indenizada para receber o vale transporte. Mas se ela não paga, não tem por que receber vale transporte. Porque o vale transporte não é um adicional, não é uma gratificação, é uma indenização. E eu só indenizo se a pessoa tiver algum dano. Por exemplo, as diárias também são indenizações. E a pessoa só recebe a diária se ela viajar. A ajuda de custo também é indenização. Só recebe a ajuda de custo se viajar. Da mesma forma, o vale transporte. Só recebe o vale se for utilizar. Se for isento, não tem por que receber. Beleza? Então, finalizando aqui, vamos falar um pouquinho de habilitação profissional. O poder público deve implementar serviços e programas complexos de habilitação profissional e reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitar sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. A pessoa com deficiência que vai escolher lá o campo que ela quer seguir, a área que ela quer seguir, o que ela quer fazer. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de pré-formalização de contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto em regulamento. Então, diz que o poder público tem que implementar programas de habilitação profissional da pessoa com deficiência. Essa regrinha fica tomando cuidado, né, com o concurso de vocês, TRT, direito do trabalho, então tem tudo a ver aí com o direito do trabalho. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas. Posso pegar uma empresa, você aqui, vamos formalizar um contrato de emprego e tal, e você vai garantir a habilitação dessa pessoa com deficiência. Beleza. Essa habilitação já está garantida com uma reserva de vagas que a empresa tem que ter para a pessoa com deficiência. Então, é como se fosse, como é que chama? Duas mãos, né? Uma mão lava a outra, né? Eu chamo a empresa já está reservando o percentual de vagas dela. Por quê? Porque ela está causando essa habilitação profissional para a pessoa com deficiência. Isso daqui é muito importante, sabe aonde? Lá na licitação. Até, só para finalizar a aula de hoje, vou falar só um pouquinho de licitação. Que é a aula que vem, a próxima aula, que é direito administrativo. Aula de amanhã. E já aproveitando que a gente está finalizando aqui, eu queria dar um recado para vocês do Ronieri, aqui do curso Pro Aluno. E hoje, pessoas com deficiência, amanhã direito administrativo, e na sexta-feira seria o simulado, né, ao vivo. Mas aí a gente resolveu fazer o simulado próximo da prova. Porque as aulas, hoje foi um simulado para vocês. Então, já segunda, terça, domingo, né, já vez como simulado. Então, não, para fazer um simulado na sexta, é melhor fazer o simulado próximo da prova, para ser mais uma revisão. Então, se vocês estavam aí na agenda que sexta-feira ia ter o simulado ao vivo, não, a gente mudou. O simulado agora vai ficar próximo lá da prova, porque todas as aulas aqui foram praticamente um simulado. Então, já serviu aí para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos terminar aqui nossa aulinha. 00:30, madrugando aí. Quem é que vai terminar ainda vai prolongar aí até 1h da manhã, 2, 3. Quem tiver coragem aí, pega o material, imprime, baixa aí o material, dá uma lida novamente, direitinho, faz suas anotações, você mesmo, puxa lá, faz tudo bonitinho. Vamos lá. Sobre a habilitação profissional e reabilitação profissional da pessoa com deficiência,
é incorreto afirmar que habilitação profissional e reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e assistência social em todos os níveis e modalidades, entidades de formalização profissional ou diretamente com o empregador. Tá ok? Certíssimo aí o item A. Ele está pedindo o incorreto. Cuidado. Na hora do nervosismo lá, você pode ver que o item é correto para marcar aí para outro item. Não, cuidado. Não faça isso não. Tem B. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Corretíssimo. O serviço de habilitação profissional, de reabilitação profissional, de educação profissional, tanto profissional, né? Isso aqui, se fosse na redação, já era. Já tinha perdido ponto aqui já. Aquele tanto de profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para o trabalho que lhe seja adequado e ter perspectiva de obter, de conservá-lo e nele progredir. Corretíssimo. E o serviço de habilitação profissional, de reabilitação profissional, de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Também está correto. Item E. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de pré-formalização de contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento de reserva de vagas, prevista em lei. Até aqui está correto. Mas aqui, ó, desde que por tempo indeterminado. Não, está errado. Porque é por tempo determinado. Então, muito cuidado com isso daí. Essa questão aí das pegadinhas da banca FCC. E sobre reserva de vagas, tem aí a reserva de vagas aqui é um critério de desempate na licitação. Temos aqui essa dica PIB todo, né? Porque P, se lembra de país, B, brasileiro, D, tecnologia, D, deficiência. Empresas que reservem cargos para pessoas com deficiência é um dos critérios de desempate da licitação. É muito importante. E com isso, a gente finaliza nossa revisão de hoje. Muitas dicas aí, mapas mentais, alerta para as pegadinhas da banca FCC. Você tem que ir com calma na hora da prova, nada de nervosismo, nada de pressa. Não, tem que ir com calma. Vai ler com calma ali direitinho. Tem o que eu falei, conhecimento, que é o que você adquiriu hoje. Tem que ter o quê? Jogo de cintura e interpretação de texto. Lembra disso. Chegou lá, você vai adquirindo aí interpretação de texto e jogo de cintura para resolver as questões. Então tá aqui as redes sociais. Teve muita gente aí que entrou já, teve um probleminha, né? Eu falei aqui no Instagram, é o local que mais fácil de você me encontrar. Tá lá vários mapas mentais, atualizações da matéria. Você encontra aí no Instagram, siga lá. Qualquer dúvida também pode enviar no e-mail, tá lá no início do material. E a gente vai aqui nesse momento. Então, muito obrigado aí. Parabéns por tanta disposição, por ficar realmente a semana toda aí madrugando. Como eu falei, tem muitas pessoas aí que estão chegando do trabalho, que tem filhos, o filho botou o filho para dormir, que está passando o dia todo estudando e chega, já tem aquela vontade de estudar. Isso é muito bom. Parabéns realmente para vocês. Continue assim, focados, determinados. Olha, não estou falando? Chegue, meu está dormindo. Maiara, Lia, boa noite. Estou realmente aqui para ajudar vocês. Então, se precisar, entra lá em contato. A gente vai ajudar. Forte abraço. Bons estudos a todos aí.
E vamos lá, firme e forte na busca do TRT da sexta região. E outra coisa, não desiste. Se aprovado, não descansa, não. Vai fazendo, 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 até ser nomeado. Beleza? Valeu aí.